Bom dia, gente. Prazer, uma satisfação estar aqui mediando esse painel. Mas antes de falar do painel, eu vou reforçar algumas informações que já foram colocadas aqui pelos nossos colegas, pelo Francinildo e pela Bia. Informações que são importantes agora para o nosso início dessa nova etapa, dessa nossa grande jornada do Jovem Consultor. Vou pedir à produção, inclusive, que coloque o link aqui da inscrição na nossa próxima etapa, que essa próxima etapa, como o Francinildo falou, é uma etapa cheia de conteúdos. O link é esse aí, bit.ly/jornada Jovem Consultor. Vai estar disponível durante todo o evento para vocês fazerem inscrição. E no decorrer da programação a gente vai trazer mais detalhes. Mas de antemão, eu queria fortalecer essa recomendação, esse pedido, que toda a juventude que está acompanhando e que porventura veja esse vídeo posteriormente, faça sua inscrição, que essa é uma grande oportunidade de ter acesso a conteúdo de altíssima qualidade e melhor, gratuita, né? Bem, então vamos aí ao nosso painel, que é Boas Práticas de Governo para a Juventude. E hoje eu tenho o prazer aqui de convidar grandes amigos e grandes referências profissionais aqui nessa área. Eu vou primeiro apresentar e depois eu vou chamar aqui na tela. Nós temos aí, como a Bia já falou, nós temos o Davi Gomes, que é o secretário de Juventude, da Coordenadoria Especial de Juventude aqui da Prefeitura de Fortaleza, e o Kennedy Aquina, um jovem prefeito aí de 27 anos, da Prefeitura de Uroca, também é graduando em Educação Física, e ele também tem um repertório aí de juventude que está vivendo isso na prática, e esse desafio de administrar uma cidade. E, finalmente, temos a Silvana, que ela teve um pequeno imprevisto, está a caminho, ela vai estar presencialmente aqui com a gente, tá bom? Então, queria pedir a produção para a gente iniciar com os nossos dois convidados que estão remotos. É o Davi e o Kennedy, eu queria dar alguma saudação para eles. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bom, Carlos? Olá, Davi, prazer em estar aqui. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Joia, gente. Bom dia, Kennedy. Um abraço. Joia, beleza. É uma satisfação estar com vocês aqui. Enquanto a Silvana está chegando aqui, eu já queria jogar a bola para vocês aí, falando um pouco sobre o nosso tema, né? Políticas públicas para a juventude e boas práticas para o governo. O Davi, inclusive, é uma referência nisso, né? Não só aqui no Ceará, mas tem feito várias conexões aí com outras secretarias de juventude do Estado. Eu queria que o Davi começasse com a gente falando aqui do que está rolando aqui na capital, dessas iniciativas, e falar um pouco sobre o nosso tema, né, Davi? Bacana. Bom dia a todos, a todas, a todos. Agradeço o Carlos pela oportunidade de estar aqui participando. Seminário Jovem Consultor, um abraço ao Kennedy aí também, da cidade de Uruoca. Tá? Espero conhecer, não conheço ainda a cidade, mas espero conhecer um dia. Quando a gente fala de políticas públicas de juventude, a gente está falando, especialmente aqui em Fortaleza, de uma política que vem de um histórico de pelo menos 15 anos de atuação. Tá? Então, essa política ela inicia em meados de 2007, 2008. Em 2009 é inaugurado o primeiro CUCA, tá? Que é o primeiro Centro Urbano de Cultura e Arte, que é uma referência no bairro da Barra do Ceará. E essa política ela nasce de uma necessidade de fato, oferecer oportunidades de novos serviços, e de uma atuação muito forte para a juventude, como oportunidade, especialmente para a juventude que tem pouco acesso, juventude vulnerável, que está em bairros periféricos da cidade de Fortaleza, que tem altos índices de violência e que tem baixo IDH. Então, toda a política de juventude ela foi imaginada e desenhada pensando exatamente nesse jovem de 15 a 29 anos que atua nesses bairros de Fortaleza como uma forma de dar diversas oportunidades. E essa política, ela, na verdade, vem numa crescente. Hoje, per capitamente, hoje nós somos a capital do país que mais investe em juventude per capita, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem um orçamento médio anual de 50 milhões de reais e nos últimos anos foram mais de 230 milhões de reais investidos em juventude. E essa política, na verdade, é uma política que ela tem várias formas, né, de ingresso e várias oportunidades, tá? Assim como várias políticas públicas, como saúde, por exemplo, você tem uma forma de ingresso, né, a primeira porta de entrada é num posto de saúde, numa UPA, né? Política de segurança pública é numa delegacia, política de educação, a primeira entrada é numa escola municipal ou numa escola estadual. Na política de juventude, a primeira entrada aqui em Fortaleza são nos CUCAs,
Tá? Então, eles são, de certa forma, o centro, né, esses centros urbanos, onde tem uma grande infraestrutura de mais de 10 mil metros quadrados, onde você tem estúdios de rádio, de TV, você tem sala de cinema, piscina semiolímpica, quadra poliesportiva, tem uma série de oportunidades que a gente oferece para essa juventude. Então, dentro dessas possibilidades, mês a mês, a gente oferta pelo menos 4.000 vagas, tá, em cursos, sendo na área de comunicação, na área de especialmente economia criativa, na área do esporte. Então, a gente tem pelo menos 30 modalidades esportivas hoje na Rede Cuca, das quais 13 são modalidades olímpicas, tá? E, além disso, tem vários outros programas que a gente desenvolve, assim como a Academia Enem, que é um cursinho para vestibular, assim como Juventude Sem Fronteiras, que é um programa de intercâmbio que leva 100 jovens anualmente para morar fora, na Inglaterra e na Espanha. E tem também outros programas, como Juventude na Onda, a gente incentiva 20 escolinhas de surf no litoral de Fortaleza, pagando recursos para os instrutores, para os monitores, distribuindo prancha de surf, lycra, prancha de bodyboard, uma série de várias atividades. E essa política, obviamente, ela tem uma sustentação, né, num apoio financeiro internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que investiu nessa política nos últimos anos e que enxerga essa política de juventude como norteadora para a transformação social do jovem de Fortaleza, especialmente o jovem mais vulnerável que está nos bairros, especialmente na Barra, no Janguruçu, no Mondubim, no José Walter, e a gente inaugurando agora o Cuca do Pici. Eu acho muito interessante você falando aí, porque me vem à mente ver duas pessoas, dois executivos aí das políticas públicas de juventude, um de uma capital, de uma metrópole, e o outro de uma pequena cidade aqui do interior do Ceará. Isso mostra a diversidade, a pluralidade do nosso evento também, mas também mostra a simetria do que a gente tem aí quando se fala em governo para tentar trazer boas práticas e políticas públicas para a juventude. Então eu queria jogar a bola aqui para o Kennedy e fazer a seguinte pergunta: o que você acha que tem em comum dessa dificuldade do jovem aqui da capital que está vivenciando esses desafios, obviamente um orçamento bem maior de uma capital e todas as oportunidades e programas, do jovem que está lá em Uruoca, que está vivenciando outras dificuldades, algumas são as mesmas. O que você nota aí que é em comum e é diferente desse perfil? Bom dia mais uma vez. Eu gostaria de agradecer novamente ao convite, Carlos, a XP, pela oportunidade de estar aqui. E agora conhecendo aqui o Davi. Prazer em conhecê-lo, Davi. Com certeza a gente vai ter aí uma oportunidade para poder conversar melhor e trocar aí umas figurinhas a respeito dessa área da juventude, que é uma área tão importante. Eu, inclusive sou um usuário de políticas públicas para a juventude. Antes de ser prefeito, eu sou também um acadêmico e eu participei de políticas públicas dentro da cidade de Sobral. Afinal de contas, eu morava lá, né? Eu morava entre lá e Uruoca, então eu sempre estive lá. E foi por meio de uma política de juventude que eu consegui ingressar no estágio e que eu consegui trabalhar diretamente com a população dentro de bairros. E era uma política pública que era feita para os jovens, mas que ao mesmo tempo ela atingia pessoas de várias faixas etárias, desde o adolescente até o idoso, por meio do programa que eu trabalhei. Então, para você ver o quanto que elas podem abranger. Mas voltando para o comparativo, né? Eu acho que uma das dificuldades maiores que a gente tem nas cidades pequenas, de fato, é uma questão orçamentária. Eu acho que nas cidades maiores os orçamentos são bem maiores, as facilidades são maiores. Isso eu digo diante da minha experiência, né? Como eu tô há pouquíssimo tempo de fato executando no executivo, dentro da gestão, são dificuldades que eu venho vendo, né? Questões orçamentárias dificultam um pouco o nosso trabalho. Para a gente, não que isso nos impeça, eu sei que dinheiro não é o principal fator de tudo. A gente também tem que botar a cabeça para pensar e trabalhar com o que nós temos, com as possibilidades que nós temos. Mas, assim, de oferecer estrutura, de oferecer uma melhor condição, né? E isso eu também estou correndo atrás. A gente tinha um centro cultural que, infelizmente, ele ficou defasado. Por exemplo, né? Um centro cultural que ele tinha inúmeras finalidades que eram muito voltadas para a juventude. A gente, por exemplo, está sem ele por conta de questões de estrutura, está defasado,
E aí eu estou juntando dinheiro agora para eu reformá-lo e tornar um centro cultural que eu, inclusive, conheci a Rede Cuca esse ano, e foi um lugar que você citou e que eu fiquei encantado, que eu nunca tinha ido na minha vida. E eu tive a oportunidade de conhecer, eu acho que em fevereiro, foi em março. E uma pessoa, o Thiago, estou aqui me esquecendo sobre o sobrenome dele, Thiago me apresentou, me levou na Rede Cuca do Janguruçu, no Cuca do Janguruçu, e me apresentou, e eu tive a oportunidade de conhecer tudo lá, os cursos, as salas, a mega estrutura daquele lugar, e eu disse, nossa senhora, eu quero fazer um negócio igual, não tenho condições não, mas pelo menos inspirado, e com o que eu puder, dentro das minhas limitações, eu quero fazer um lugar parecido com esse. E é o que eu vou fazer, é o que eu já estou me planejando, é o que eu já estou comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para ir guardando e deixando lá, para que a gente possa fazer. Mas acho que também há ainda uma certa dificuldade dentro dos interiores das pessoas conseguirem desenvolver políticas atrativas aos jovens. Eu acredito que dá para se trabalhar um pouquinho melhor nisso, e é algo que eu também estou correndo atrás. Assim, nós não tínhamos um programa de estagiários. Hoje os jovens eles querem começar a trabalhar, a ganhar alguma coisa, isso é um estímulo muito grande, sem sombra de dúvidas, principalmente pelo contexto que a gente está passando. Então é importante, a gente está fazendo aí um programa muito legal. Então, assim, tem que pensar um pouquinho fora da caixinha, antes de você criar políticas públicas para jovens, porque senão às vezes acaba saindo uma política falha e pode não dar tão certo. Então eu acredito que isso daí tem que ser bem pensado, bem estruturado. E assim, essas são dificuldades, questões estruturais para a gente, né, que eu falo, questões estruturais e desenvolvimento de políticas públicas de fato atrativas para os jovens. Perfeito, Kennedy, excelente. E você colocou 2 pontos aí que eu vou explorar bastante na nossa conversa. Um deles eu já vou falar agora e o outro vou deixar para daqui a pouco, é sobre estruturas. Mas eu queria já aproveitar e dar boas-vindas aqui para a Silvana Rodrigues, nossa outra convidada que está aqui presente nos estúdios com a gente, aqui de forma presencial. A Silvana é coordenadora do Primeiro Passo na Secretaria de Proteção Social do Estado do Ceará, né, e também certamente será outra boa conexão, viu, Kennedy, aí para o município de Uruoca, para terminando o painel aqui, vocês trocarem as figurinhas e conversarem. E também o nosso objetivo é esse, é conectar não só vocês, mas conectar esses parceiros que possam, sem dúvida, trazer ainda, gerar mais valor para esse público que precisa tanto de atenção. Silvana, primeiro, bom dia, obrigado pela presença. A gente estava conversando agora há pouco, e eu estava conversando aqui com o Davi e o Kennedy, sobre essa assimetria entre a capital e o interior, e essas dificuldades e as oportunidades entre as políticas públicas para jovens, e estava falando exatamente o que tem em comum entre esse jovem do interior e da capital, quais dificuldades a gente encontra, e eu me recordo que entre as conversas que a gente teve, você falou da dificuldade desse público, às vezes, de todo o Estado, de ter uma retenção nos programas que o Estado oferece. Conta um pouco mais sobre esse desafio de engajar esse jovem nos programas do governo e como vocês estão tentando superar esse desafio. Bom dia a todos e todas. Ok, o microfone? Perfeito. Agradeço o convite, agradeço em nome da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. À frente do programa Primeiro Passo, nós desenvolvemos a maior ação de política pública voltada para a juventude, que é uma ação de combate à evasão escolar. Esse programa surgiu há mais de 20 anos, exatamente com a Lei da Aprendizagem, a Lei 10.097/2000. E, naquele momento, o Estado do Ceará já identificou a necessidade de trabalhar essa inserção da juventude dentro desse mercado de trabalho, porque a lei surgiu exatamente como um combate a essa vulnerabilidade, né, da inserção do jovem nesse mercado. Quando você nos traz essa problemática, né, dessa questão da continuidade dessa qualificação, ou até mesmo a identificação desse jovem com o que ele pode desenvolver em seus potenciais, nós encontramos aí uma das grandes falhas da nossa, digamos, do nosso país, que é justamente esse grande incentivo à educação, esse grande incentivo a esse desenvolvimento dos seus potenciais.
Nós identificamos ao longo do tempo que quando esse jovem ele se percebe nesse mercado, se percebe nessa possibilidade, ele tem um despertar, sim, desse conhecimento e tem um despertar, sim, desse aprimoramento. No interior do Estado, ao contrário do que muitas vezes a gente avalia, eu já sou uma entusiasta, eu identifico que talvez por uma oportunidade mais restrita, e quem sabe até porque poucas dessas oportunidades, né, quando o jovem quer permanecer exatamente naquele município e crescer profissionalmente naquele município, ele tem aquela oportunidade como um grande degrau a subir para aquela grande escada da vida. Então, ele identifica, ele reconhece, ele luta. Então, nós temos cases maravilhosos em relação a essa identificação desse jovem do interior com aquela oportunidade. Não que o jovem da capital não seja assim, não é sobre isso que nós estamos tratando, mas é talvez o fato de que dentro da sua realidade mais restrita, com menos oportunidade, ele se identifica e ele cresce. Quando nós falamos sobre as oportunidades, eu vejo que dentro desse contexto da capacitação e da oportunidade para a juventude, esse processo de qualificação é mais do que necessário. Então, ele traz essa realidade, que é a necessidade, e as políticas públicas precisam ser desenvolvidas a partir da identificação. Então, eu concordo com o nosso palestrante anterior, quando ele fala que é necessário você identificar a necessidade real dessa política para que ela seja trabalhada e não fique defasada em relação às necessidades dessa juventude. Então, a gente vive um contexto de atualização constante, onde é necessário nós estarmos em ajustes, e isso eu falo porque no grande desafio de 2020, que foi para toda a humanidade, nós precisávamos readequar uma realidade muito restritiva para o nosso jovem, que era o acesso aos equipamentos tecnológicos e ao desenvolvimento de um processo de qualificação na modalidade remota, porque todos nós estávamos obrigados a permanecer, e obrigados que eu falo, não sob decreto, mas sim sob uma questão de saúde pública. Então, nós estávamos restritos no nosso convívio e precisávamos avançar nesse processo. Então, essa readequação ela vai surgindo e a gente vai precisando, enquanto Estado, né, nós precisamos fazer esses constantes processos de adaptação. E em relação a essa disparidade que existe entre as oportunidades, eu entendo que dentro desse contexto, sobretudo as secretarias que vislumbram o desenvolvimento econômico local, precisam fazer trabalhos que sejam de levantamento com esse setor econômico sobre as possibilidades, sobre o que realmente nós podemos levar para esses municípios. Nós temos avanços dentro dessa política no contexto da comunicação com os setores, então, o nosso público é um público da vulnerabilidade, é um público que está ainda mais limitado, não só pelas questões de oportunidade, mas também pelas questões financeiras. Então, nós buscamos uma comunicação muito próxima com os setores econômicos, descobrindo quais são as demandas necessárias desse setor para que nós possamos capacitar os nossos jovens dentro daquele contexto. Porque é fato que muitos deles querem permanecer nas suas localidades e querem crescer a partir delas. E isso a gente vem conseguindo, ao ponto de, inclusive, desenvolver grandes potenciais de empreendedorismo nessa juventude. Perfeito, Silvana. E a sua fala é interessante, que ela traz uma outra camada na nossa discussão, que é esse senso de pertencimento, né, ao local que ele vive. E isso se aplica tanto à capital como ao interior, mas no interior, sem dúvida, tem esse componente adicional, que até afetivo, né, ao local, que talvez não se perca um pouco numa grande metrópole. Mas eu queria voltar a uma discussão aqui que o Kennedy levantou, eu achei muito interessante, sobre a estrutura, né? Ele falou que visitou aqui, Silvana, não sei se ele já estava aqui, mas ele falou que ficou encantado ao visitar um Cuca. Também foi a mesma impressão que eu tive quando fiz a minha primeira visita e conheci. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Rede Juve, que está retransmitindo o nosso programa para todo esse público da Rede Cuca.
Obviamente, agradecer ao Davi, que possibilitou isso, a Secretaria de Juventude, mas dizer o seguinte, eu quero colocar aqui outra questão. Quando a gente fala em identificar as necessidades desse público, a gente está falando do hardware, ou seja, dessa coisa dura, que é estrutura, que é prédio, que é acesso à internet, ou a gente está falando de uma coisa mais lúdica, mais, digamos assim, como se fosse um programa que roda e essas rotinas sociais, né? Então, aqui mesmo em Fortaleza, eu tenho acompanhado bastante o trabalho do Davi, e eu vi quantas iniciativas, às vezes até de pequeno, talvez de um investimento mais simbólico, né? Mas que traz ali uma simbologia, que traz um impacto e talvez uma relação diferente do jovem com a cidade. Né? Recentemente ele fez uma ação, acredito que foi em parceria com a MC, né? Da Amarelinha, acho que foi a maior, agora a gente tem a maior amarelinha do mundo. Parece uma bobagem, mas assim, eu vi a minha prima, que assim, tá nessa faixa etária dos 20 e poucos anos, no dia seguinte já estava lá, tirando foto, botando no Instagram. Então, assim, são coisas às vezes simbólicas, simples, mas que geram essa correlação entre o espaço, esse senso de pertencimento do jovem e o engajamento que ele pode ter não só como pessoa, mas como cidadão para o espaço. E aí, nesse sentido, eu queria que o Davi retomasse aqui esse ponto, dessas ações que você tem visto. Obviamente que você tem um orçamento bem maior, como o Kennedy colocou aí, mas que ações simbólicas, ou talvez de orçamento mais limitado ou mais reduzido, você tem implementado e tem desenvolvido, ou tem conhecido pelo país, que você acha que tem trazido um impacto também significativo? Eu acho que tem uma questão que eu acho que na gestão pública você não pode se fechar às parcerias, né? As possibilidades que você tem, assim, tanto de busca de recursos, de financiamentos, como é o caso da nossa política, que tem já um financiamento do BID já há quase 15 anos, né? Vindo de dois processos de contratação via empréstimo internacional, mas também tem parcerias, inclusive com entidades do terceiro setor, com iniciativa privada. Então, uma coisa que eu acho que é importante é, primeiro, entender também quais são os grupos de jovens que atuam nas suas áreas, nos seus territórios, porque muitas vezes já desenvolvem várias atividades e muitas vezes estão precisando só de um apoio ali inicial, um apoio rápido, digamos assim, né, para poder minimamente pagar uma conta, desenvolver um projeto, contratar um professor. Então, acho que esse mapeamento de quais são, na verdade, os grupos e iniciativas, especialmente terceiro setor, especialmente práticas independentes mesmo entre os jovens. Hoje, na verdade, você tem vários movimentos, especialmente aqui em Fortaleza, tem o movimento da swingueira, tem o movimento do passinho, tem o pessoal do funk, você tem muita gente assim que se encontra das danças urbanas para ocupar os lugares da cidade. Então, assim, você, de certa forma, tá junto desses grupos de jovens, né, tá junto dessa juventude, é um passo fundamental, assim. E acho que dessas iniciativas, há muitas iniciativas em parceria. A gente tem instituições que são muito parceiras, como o Senac, como o SESC, como o próprio sistema de Fé Comércio, muito fortemente também, e Sebrae, por exemplo, que tem já um lastro de oportunidades de cursos, de formações muito para a juventude. Eu acho especialmente, né, como o Kennedy falou, dessa dificuldade assim, que se tem nas cidades menores, né, de acesso a essa, digamos assim, a esse investimento, a esse orçamento. Eu acho que tem a possibilidade de muitas parcerias, ao mesmo tempo tem iniciativas de engajamento, que podem ter engajamento rápido. Essas iniciativas, como vocês colocou, Carlos, de engajamento, por exemplo, em relação ao trânsito, à mobilidade urbana, né, a reocupação dos espaços, né, a projetos de engajamento voluntário também, que hoje se conquista muito. A gente lançou em fevereiro desse ano um projeto chamado Cuca Ambiental, que é um projeto que visa o desenvolvimento de ações em questões relacionadas ao meio ambiente. Então, essa turma se reúne, a gente começou com 15 jovens voluntários, a gente tem mais de 80 jovens voluntários, dos quais a gente tem 30 bolsas para eles, que essas bolsas foram concedidas há pouco tempo, uma bolsa de R$ 400 durante 5 meses, e eles conseguem desenvolver uma série de atividades, e antes mesmo de ter a bolsa, isso já acontecia muito fortemente, porque tem algumas questões que hoje a juventude assim, conta muito. A ativação econômica da juventude, a gente está passando por um momento de crise em que isso na juventude é mais forte ainda. Então, se você tem um índice de desemprego entre a população economicamente ativa entre 14% e 15%, na juventude isso vai para 35%. Tá?
Então, todas as políticas que envolvem gerar emprego e renda e ter parcerias, especialmente com o Cine, com outras instituições, isso traz benefício. Outra coisa é engajamento social, né? Isso está cada vez mais presente, as pessoas estão se engajando mais, o jovem está se engajando mais, isso não sou eu que estou dizendo, é o Atlas da Juventude tem colocado, cada vez mais são causas engajadoras, como mudanças climáticas, como questões sociais, como interferência no território. O jovem está muito antenado com o mundo, mas ele quer executar localmente, tá? Então, assim, ele olha para o mundo, se inspira, mas ele quer localmente fazer essa execução. Então, tem várias iniciativas e possibilidades, então, em termos de ativação econômica, de parcerias, então, acho que isso é um caminho viável de se conseguir as coisas. Ver o engajamento da juventude sobre temas que são relevantes, como diversidade, como questões relacionadas a gênero, a raça, a questões socioambientais, então, isso, de forma, tem engajado muito a juventude, e o acesso à formação e, de certa forma, aos bens culturais, digamos assim, simbólicos ou não simbólicos, mas especialmente acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso a várias formas de atividade. Então, Carlos, tem muitas formas, né, de se fazer minimamente, né, mesmo com pouco recurso, de promover iniciativas engajadoras. O jovem, ele precisa ter um input assim, inicial para poder se engajar em algum movimento. Tá? Então, isso, assim, desde pequenas cidades a grandes cidades. Então, acho que Uruoca, não conheço, mas sei que fica próximo de Sobral, então tem a serra ali próximo, deve ter uma área também de meio ambiente muito interessante, né? Então, assim, tudo tem como você conseguir engajar e pensar em pequenas iniciativas ou parcerias, né, para que isso consiga acontecer. Muito bom, Davi. Inclusive, antes de passar a palavra para o Kennedy, só corroborando o que você falou aí, entre os nossos diversos parceiros aqui do Jovem Consultor, a gente tem alguns jovens também que estão fazendo acontecer, né? Queria mandar um alô aqui para a Agência de Empreendedorismo Jovem de Quixadá, ou seja, lá os jovens também já se engajaram para divulgar o programa entre os associados, entre as pessoas que estão tentando fazer acontecer, e a gente realmente encontra essas ilhas, digamos assim, bem entre aspas, né, mas ilhas de sucesso, de jovens que realmente estão fazendo acontecer, e não estão esperando nem o poder público, nem esperando, às vezes, um investimento, mas estão tentando se conectar, e talvez realmente seja uma ótima, um ótimo pontapé inicial, se conectar a esses jovens que já estão engajados, que já têm as suas próprias redes, e, de repente, podem ser excelentes parceiros para o poder público. E aí, Kennedy, já queria deixar aqui uma boa notícia, viu? O Jovem Consultor, dentre as 6 vagas de estágio e as vagas que a gente tem aqui para o curso, né? No que couber, óbvio, a gente vai tentar priorizar o Uruoca, porque o Uruoca está com a gente desde o início aqui como um parceiro do projeto. Lá no início, quando a gente foi apresentar o governo do estado dentro da Casa Civil, o Kennedy foi um dos primeiros prefeitos a se comprometer, a caso o projeto fosse selecionado, disponibilizar o acesso à própria estrutura da prefeitura para tentar encaixar esse jovem num projeto e numa experiência real. Então, isso foi muito legal, assim, a sua aposta no projeto, e sem dúvida isso vai render algum retorno para o município, não que depender da gente, além, obviamente, dessas ricas conexões que você vai sair daqui hoje, viu? Com a Silvana e o Davi, eu acho que já vai pagar o dia. Mas, Kennedy, voltando aí a palavra para você, queria que você me dissesse, de tudo isso que você ouviu até agora, o que mudou aí um pouco, talvez, dessa concepção de estrutura, de orçamento, e se a gente já consegue sair daqui com algum encaminhamento aí de ação mais ligada a parcerias, talvez a captação de recursos, como o Davi falou, buscar outras entidades. Aqui mesmo a gente já está falando, né? Já tem 2 excelentes parceiros. E, nesse sentido, só para antes de passar a palavra, queria até agradecer o secretário de Esporte e Juventude do Crato também, Henrique Renner, que é outro parceiro nosso, participou de uma live junto com o Davi semana passada, e a gente realmente tem visto no interior essa exuberância de talentos e de pessoas com vontade realmente de fazer acontecer no seu local e trazer um protagonismo ali para a sua população. Kennedy, o que você acha aí do que a gente colocou até agora e como é que a gente pode ajudar o Uruoca a avançar ainda mais na juventude? Seu áudio acho que está desligado. A gente não está te ouvindo. Agora foi, né? Agora ouvindo. Então, com relação às parcerias que ambos citaram, isso é de extrema importância
Espero estar conhecendo 2 parceiros, inclusive, agora, para depois a gente poder conversar muito. Eu sou muito adepto dessa questão das parcerias. Eu não me nego a boas parcerias com ninguém, com quem quiser chegar em Uruoca e atuar lá dentro com a nossa ajuda, querer nos ensinar, e a gente também estando lá para ensinar, compartilhar das nossas experiências. Eu acho que é um dos pontos mais importantes para a gente desenvolver boas políticas públicas. Até porque a gente não faz nada só, muitas coisas a gente acaba não tendo conhecimento, e por meio dessas questões das parcerias, a gente consegue aprendê-las. Então, assim, eu tenho pensado muito nas parcerias. Inclusive, semana passada, eu estive com o Sebrae, né? Eu já vinha, na verdade, encontrando com eles há um tempo, só que quando a pandemia deu uma piorada, essa segunda onda, as coisas meio que tinham dado uma mornada, a gente ficou dando um tempo, né? Porque foi tudo tão pesado, foi tudo tão difícil, que a gente não conseguiu dar seguimento ao que nós já estávamos planejando. Aí agora o Sebrae retornou lá em Rock, eu os convidei para ir na semana passada, e a gente conversou muito sobre essa questão de cursos para a juventude. E foi justo que eu falei, tipo, de capacitação, né? Essa questão de investir neles por meio dessa parceria junto com eles. Mas aí foi o que eu disse, olha, vamos ver aqui, mas não vamos ver qualquer coisa, não vamos trazer uma capacitação que vai chegar aqui e tal hora eu vou ter 2 inscritos, 5 inscritos. Não faz sentido a gente simplesmente chegar e jogar as coisas. Vamos entender o que é que nossos jovens querem. Aí a gente falou sobre hoje ter havido uma mudança nessa questão até das próprias capacitações, desses investimentos em conhecimento, como, por exemplo, essa questão dos influencers, que inclusive já foi algo citado aqui, deles trabalharem em conjunto com a gente. Será que se a gente não manda um curso de influencers, um curso que trabalhe essa abordagem deles, hoje é uma profissão também, quer queira ou não, é uma nova profissão que está aí no meio da internet, que inclusive dá um retorno financeiro muito bom para quem tem êxito dentro desse setor. E por que não orientar essas pessoas que sonham em ser influencers? Elas geralmente produzem conteúdos, elas fazem um trabalho muito bacana, um trabalho de influenciar as pessoas. Então de influenciar e de educar muitas vezes, de expor opiniões. Então, assim, é um negócio muito importante que a gente pode trabalhar, e ainda essas pessoas tendo um pleno domínio dessa função, elas podem ajudar também a gente do governo, da gestão, a executar, a divulgar os nossos trabalhos, a trabalhar conosco. Então, assim, muito importante essa questão das parcerias. Então, a gente está atualmente com o Sebrae desenvolvendo um projeto. Eu espero, de fato, depois que a gente acabar aqui, também conhecer quais tipos de parcerias a gente pode fazer com a SPS, com a Secretaria de Juventude daqui de Fortaleza, que também deve ter muita coisa legal para compartilhar. Também nós estamos desenvolvendo outras políticas aqui o pessoal de Uroca também tem muito envolvimento no esporte, algo que eles gostam demais, e que a gente tem sempre tentado dar uma melhorada. Estou com muitos equipamentos, muitos até para inaugurar ainda. E a gente está sempre também em questão de estar desenvolvendo ainda projetos. Muitas coisas nos deixaram, como eu disse, limitados diante do cenário pandêmico, de a gente realizar até eventos esportivos, por exemplo, são muito presenciais, né, muito corpo a corpo, e a gente fica assim desenvolvendo, já pensando, mas ainda com certo receio de executá-los, né, mas esperando um pouquinho mais. Tem também estágio, que a gente nunca teve no município de Uruoca, estágio, e a gente está com a minuta de um projeto para enviar à Câmara o estágio, não só para universitários, mas também para jovens de 15, 16 anos que estão ali no ensino médio. Como o Davi falou, é um grande estímulo essa questão da geração de renda, quer queira ou não, os jovens, eles geralmente não, como eles já não têm um trabalho, muitos deles são de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, muitas vezes o pai já não tem, já mal tem dinheiro para a família em si, e às vezes não vai ter dinheiro para estar dando para esse jovem, para ele, às vezes, comprar um objeto que ele almeje, ou para sair com uns amigos, enfim. Então, é muito bom a gente dar se a gente tiver condições de dar esse incentivo de renda, porque isso, quer queira ou não,
é um estímulo para ele, melhora a autoestima desse jovem, então ele provavelmente vai se dedicar ainda mais, né? Enfim, mas existem muitas formas e a gente com certeza vai estudando, vai trabalhando para trabalhar com elas. Com certeza. E no que puder, no que a gente puder colaborar, que a gente pode contar com a gente aqui, tá bom? Da XP, eu tenho certeza que o governo do estado está à disposição. A propósito, eu queria aproveitar e agradecer, no início não tive oportunidade, agradecer o secretário Francisco Ibiapina, da Secretaria de Proteção Social, muito solícito, diligente, né? Um excelente profissional e que, sem dúvida, ele é muito interessado em fazer as coisas acontecerem. Então, tenho certeza que qualquer gestor que procurar a SPS terá pelo menos uma orientação, obviamente que existem restrições orçamentárias, né? Tudo tem um certo limite, mas pelo menos um caminho irá conseguir. A gente, sem dúvida, é muito grato também à SPS por tudo que tem feito aqui para o projeto. Bem, gente, a conversa aqui, quando está boa, ela rola muito rápido, é muito fluida, né? E eu queria aproveitar aqui o momento e saudar as pessoas que estão nos acompanhando. Eu vi que tem gente aí de Uruoca mandando recado aí para o prefeito, agradecendo. Então, isso é muito legal, essa interatividade. A Maria Eduarda, sou de Uruoca. Muita gente dando bom dia, elogiando. Se tiver alguma pergunta, a gente pode mandar. Maria Eduarda, acho que a Maria Eduarda estava com a gente ontem aqui também. Ótimo ter você de volta. Emanuele também. Muito bom, gente. Vão participando e, principalmente, se inscrevam na próxima etapa. A gente tem dito que essa aqui é apenas uma etapa de uma grande jornada que está iniciando. Vou pedir à produção para colocar o link novamente. Através desse link, vocês fazem o cadastro para poder participar desse processo, né? bit.ly/jornada jovem consultor. E aqui, ou então pode acessar pelo QR Code que está na tela. Aproveito aqui, já peço para os meus amigos Kennedy, a Silvana e o Davi, no que puderem divulgar ainda mais, né? Eu sei que eu aperreio muito, mas por uma boa causa, para a gente tentar chegar a mais pessoas e tentar alcançar mais jovens para isso. E uma coisa importante desse projeto é o caráter inclusivo. Então, Silvana sabe bem disso, da dificuldade que a gente tem de promover conteúdos inclusivos para públicos que têm necessidades especiais. O evento aqui está sendo traduzido em Libras simultaneamente. Até agradeço aos nossos intérpretes que estão hoje aqui, o Irabson e a Cristiane. Mas também queria dizer que todos os cursos, essas 96 horas aula que foram faladas aqui, todas terão tradução simultânea também do conteúdo, que torna ainda mais inclusivo e uma ótima oportunidade para a comunidade surda, que às vezes está mais restrita ainda do que esse jovem. Então, acho que é uma dupla oportunidade para esse público. Gente, caminhando aqui para o final, eu queria que vocês deixassem aí, a gente falou aqui um pouco de problemas, um pouco de desafios, mas vamos tentar terminar para cima aqui. O que a gente poderia dizer para esse jovem para dar uma encorajada, uma engajada, além de se inscrever, obviamente, queria que vocês reforçassem isso, mas além disso, o que a gente pode dizer para que esse jovem continue ou encontre o caminho de desenvolvimento, de crescimento profissional e pessoal? Silvana, por favor, começa aí por você. Avaliando a fala dos nossos partícipes aqui, é importante dizer que nessa construção cultural, esportiva, de lazer, que são necessárias, né, ao bom desenvolvimento dessa juventude, é preciso também que a juventude identifique a sua necessidade de aprimoramento e de conhecimento. Então, essa proposta do jovem consultor é um caminho de abertura para preparos. E é importante também ressaltar que o conhecimento é um despertar que ele gera cada vez mais a necessidade de aprimoramento. Então, quanto mais a gente sabe, mais certeza a gente sabe que não sabe de nada e mais quer saber. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. Aí eu falo nós, porque eu trabalho com esse público, eu trabalho com a juventude, eu trabalho com a identificação dessa problemática e das necessidades. O nosso desejo na Secretaria da Proteção Social é incluir, é participar e é desenvolver. Então, é importante que tenhamos essa juventude cada vez mais aberta dentro das suas necessidades, mas também cada vez mais consciente. Então, você jovem, tenha essa certeza que
O seu preparo vai fazer o diferencial na sua vida. Então, todas essas oportunidades de capacitação, hoje nós temos, com a abertura de toda essa comunicação virtual, nós temos muitas oportunidades. O que antes era mais restritivo, que era o acesso a uma qualificação, que muitas vezes era uma qualificação onerosa, porque a gente sabe que esse processo no nosso país não é um processo simplificado. Na abertura das comunicações e das divulgações e das propostas virtuais, quantas qualificações gratuitas nós não temos? Quanta divulgação nós não temos dessas qualificações? Os próprios municípios aqui, como Uruoca, na presença do nosso prefeito, e a Secretaria de Juventude aqui de Fortaleza, quando o Primeiro Passo também é um grande parceiro da Rede Cuca. Quantos cursos nós já desenvolvemos na Rede Cuca? Quantos jovens já qualificamos em todas essas unidades? Então, a gente traz essa avaliação do desenvolvimento das necessidades, né, a partir da nossa perspectiva enquanto Estado, reconhecendo quais são as necessidades, mas o jovem também precisa ter a consciência. É preciso qualificar-se, é preciso procurar esse aprimoramento e não só iniciar, mas também concluir. Porque quando a gente continua nesse processo, a gente descobre que, ao concluir, nós temos muito mais oportunidades do que quando nós iniciamos essa fase. Perfeita a sua colocação, e, inclusive, ela está muito alinhada com o encerramento. Ontem a Bia comentou aqui que eu acho que o grande aprendizado do dia de ontem foi que não basta ter coragem, tem que ter comprometimento, né? Que acho que é o grande desafio, e aí não se aplica só a jovens, né? A todos nós, né? Nós também temos esse desafio com tanta interrupção, com tanta distração, se comprometer com tantas atividades. Mas, Silvana, eu agradeço imensamente a sua presença, leve nosso agradecimento ao secretário Biapina e a toda a equipe da Secretaria de Proteção Social. E eu passo a palavra aqui para os meus amigos. Vou começar aqui pelo Davi, né, para não dizer que vou começar pelos mais velhos, tá, Davi? Porque eu não tem como competir com o Kennedy, né? Só com 27 aí. Mas vai lá, Davi. Sacanagem, viu? Eu acho assim, que é muito importante que a gente, no fim das contas, quando a gente está falando de juventude, a gente está falando de uma juventude, a gente está falando das juventudes, né? São muitas, é sempre no plural. Por quê? Porque mais do que uma idade, né? Mais do que você ter até 29 anos e tudo, é um estado de espírito, né? Porque, no fim das contas, quando você é criança, você é doido para ser jovem. Quando você já passou de ser jovem, você tem saudade de quando era jovem, né? Eu lembro sempre quando a gente perguntava para os nossos pais, né, como é que era no seu tempo e tal. O seu tempo era o tempo da juventude, né? Então, assim, é sempre esse tempo, né, lúdico de aprendizado. E eu acho que a gente tem muitos desafios na juventude hoje, especialmente do Brasil, especialmente no estado do Ceará, Fortaleza, Uruoca. Eu acho que a gente compartilha de um sentimento em que a juventude, no fim das contas, ela nem é sempre vista assim, muitas vezes com desdém, muitas vezes que assim, juventude na rua é problema, porque isso foi dito para a gente desde a época da ditadura militar, de que juventude na rua era problema, desde a época dos princípios lá dos movimentos lá na França, nos anos 70 e tudo aquilo tinha um quê de que juventude era sempre associada a algum problema, alguma coisa, né? E eu acho que isso tem mudado, a juventude ela está cada vez mais assim, engajada politicamente, não necessariamente em partidos, mas engajada politicamente. A juventude, ela toda questão que envolve consumo, envolve mídia, envolve comunicação, tem a juventude no seu cerne, né? Os produtos, tudo isso é pensado na cabeça do jovem. Todas as plataformas de comunicação que a gente tem hoje, passando pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo mais recente TikTok, por exemplo, são plataformas que surgem, que vão e que partem a partir, né, da juventude. Então, você tem um celeiro aí de oportunidades, né, um mundo de oportunidades para trabalhar a juventude. Mas, de fato, há muitos desafios, porque a gente está num país que ainda é muito desigual, a gente está numa sociedade que ainda não enxerga, muitas vezes, essa juventude como as oportunidades, os empregos, especialmente o primeiro emprego, e aí falando do primeiro passo, especialmente, ele sempre é o mais difícil, né? Porque assim, sempre dar a primeira oportunidade ao jovem
é sempre o mais difícil para as empresas, é mais difícil, inclusive, para as sociedades, para os governos, enfim, né? Mas se você consegue dar esse primeiro incentivo, seja através de uma bolsa, através de uma oferta de um curso, seja através, certo, de um evento, ou algo que vá conectar aquele jovem com algum serviço que vai ter um ganho para ele direto ali, né? Isso traz mais engajamento, a gente tem mais resultado. Especialmente nas nossas políticas de juventude, a gente tem programa de bolsa, tem programa de incentivo, mas especialmente a gente trabalha com formação, né, com cursos e com qualificação, onde ele aprende ali e na semana seguinte ele já está colocando na prática. Vou dar um exemplo, a gente começou a trabalhar agora um curso de fotografia para gastronomia, por exemplo, certo? Curso que está bombando, né? Assim, a gente abre as inscrições, no mesmo dia acaba as inscrições. Por quê? Porque é um mercado que está surgindo, que está novo, mercado de delivery, de tudo, muita gente. E assim, o jovem ele faz um curso ali de 2 semanas, na semana seguinte ele está apresentando portfólio para uma lanchonete, para uma loja, para tudo, e ele consegue ter aquele recurso ali no dia seguinte, né? Ao mesmo tempo, é importante dar as oportunidades para os jovens que muitas vezes não tiveram essas oportunidades. A gente tem feito, a gente está firmando a parceria com a SEDA, do governo do Estado, né, para os centros socioeducativos. A gente vai começar a fazer um trabalho dentro dos centros socioeducativos. A Rede Cuca vai para dentro desses centros, para os jovens que estão, né, cumprindo medidas socioeducativas e também para os egressos. Pela primeira vez, a gente incluiu, né, no programa, no Bolsa Jovem, 35 jovens egressos do sistema socioeducativo, ou seja, para dar uma chance para eles, vão receber uma bolsa durante um ano, né, de R$300. Nos nossos programas de bolsas, agora da Rede Cuca, foram 240 bolsas, das quais 30 bolsas são para jovens em cumprimento de medida. Então, assim, tudo isso, no fim das contas, é para dar oportunidade para o jovem e para dizer que se ninguém acredita nele, a gente acredita. Então, assim, é a gente que tem que, sabe, assim, a gente que eu falo, a gente como sociedade, obviamente eu aqui como poder público, né, toda a equipe que trabalha para isso, mas a gente como sociedade precisa acreditar no jovem, precisa dar oportunidade para ele. Ok, Davi, muito obrigado e aproveito para estender esse agradecimento a toda a sua equipe, que foi muito atenciosa com a gente. Muito obrigado pela parceria, não só de hoje, mas sempre. Davi está sempre junto aqui com a gente e, cara, foi muito bom ter você aqui. Eu espero que essa parceria continue, inclusive para essa próxima fase aí dos cursos. A gente vai ver a maneira, talvez, de divulgar, talvez, nos Cucas, né? Vamos conversar lá com a equipe da TV Juve, ver como a gente consegue levar isso para cada vez mais pessoas e exatamente aquelas que mais precisam, né? Que às vezes não têm a oportunidade de estar, inclusive, aqui nesse momento. Mas é isso, gente. Kennedy, fecha aí com chave de ouro o nosso encontro de hoje. O microfone está desligado. Toda vida eu esqueço o microfone desligado. Então, esse trabalho para a juventude, ele é muito, muito interessante, muito importante. E uma coisa que o Davi falou que é muito bacana, é que a gente tem que dar oportunidades a ele. Outra coisa, dar propósito e importância às coisas que eles fazem, ao trabalho que você está oferecendo, que a gente está ofertando a eles. Eu falo isso por mim, por experiência própria, porque eu já estive no lugar de muitos jovens participando de políticas públicas. Como eu falei mais no início, eu fui um usuário de uma política pública voltada para a juventude. E eu aprendi muita coisa. Tinha essa questão do incentivo de renda, eu recebia R$500. Inclusive, o nome desse programa é o Copa do Juventude, na cidade de Sobral. É um programa que eu acredito que só esteja suspenso por conta da pandemia, mas que eu não tenho dúvidas de que eu deva retomar com ele, porque fez muito sucesso na gestão dele e empregou uma gama de universidades. Foram mais de 500 pessoas, 500 jovens beneficiados, para vocês terem dimensão do tamanho. Lá na secretaria, 500 foram 1.000. Eu sei, foram muitos. Só na minha secretaria, só na secretaria de esporte, de estagiários de educação física, eram 50. Então, vocês imaginam em outras vertentes lá. E assim, eles lá na secretaria, a gente trabalhava dentro com a equipe da secretaria, mas eles depositavam muita confiança na gente. Eles depositavam confiança demais. Eles envolviam a gente, de fato, nos projetos. Eu sempre fui uma pessoa que, onde eu estive, eu sempre gostei muito de aparecer, de ser notado e de querer mostrar que eu seria útil dentro daquilo que eu estou fazendo. Então, eu era um dos estagiários que sempre ficava pensando
em inovações dentro do próprio projeto, de criar eventos novos, de desenvolver coisas novas e de envolver o pessoal que estava comigo lá no meio. Então, e eles eram muito assim, dizer, não, vamos ouvir e vamos ver o que é que dá certo. Quando eu ouvia, diziam, não, vamos ver, vamos marcar a data, vai desenvolver, chame umas pessoas, selecione algumas pessoas aqui do grupo e vamos desenvolver o projeto, tocar para frente. A gente ia lá e fazia. Tinha projetos que aconteciam que não era o pessoal da secretaria, eu digo assim, os comissionados, a equipe técnica que estava por trás, não. Eram coisas que a gente tinha criado e a gente mesmo, estagiários, tínhamos desenvolvidos. E não tinha alegria maior para a gente, estímulo, do que a gente ver um projeto que nós realizamos lá dentro no meio. Enfim, essa situação de você da apoiar a juventude e a juventude também ter que aproveitar é muito importante. Então, um recado que eu deixo aos jovens que estão aqui assistindo, aproveitem esse evento também, ele vai dar muitas oportunidades a todos vocês. Nós somos parceiros de vocês, jovens, eu aqui, o Davi, Silvânia, Carlos, e toda a equipe do Jovem Consultor está aí para ajudar vocês. Esse evento foi feito justamente para os jovens, e no que depender da gente, né, eu lá em Uruoca, se eu puder, se Deus quiser, vai dar certo, algum uruoquense está no meio, e a gente vai fazer de todo o possível para dar esse suporte, juntamente com toda a equipe do Jovem Consultor, da XP, do governo do estado, também de Fortaleza, que está envolvido no meio. A gente vai fazer de tudo para tirar o melhor proveito, sugar tudo que puder, e sugar no bom sentido que eu falo, sugar para vocês coisas boas. Então aproveitem esse evento e aproveitem as diversas outras oportunidades que vão surgindo pela frente, seja no setor público, seja no setor privado. Então é isso. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês todos e conhecendo mais essas duas pessoas que com certeza serão importantes aí para a nossa trajetória também. Show, muito bom, Kennedy, obrigado a todos vocês, na verdade, a Silvana, Davi, Kennedy, acho que foi fantástico aqui. Aí queria aproveitar, não tive a oportunidade, gente, de parabenizar todos os estagiários. Ontem foi o dia do estagiário, inclusive acabou passando um pouco batido aqui na correria do evento, a gente não preparou nada especial, mas fica aqui registrado o nosso carinho, até porque o objetivo desse projeto é exatamente levar até esse momento, onde a gente terá 6 bolsas, 6 estagiários trabalhando e atuando com a gente em projetos que certamente vão gerar valor para a sociedade. Bem, então, muito obrigado a todos. A Silvana quer dar mais a palavrinha? Eu queria aqui só fazer um adendo, tá? E convidar também os nossos parceiros aqui, Davi e Kennedy, para que a gente possa reconhecer dentro do nosso trabalho também um fortalecimento do aspecto psicossocial também dos nossos jovens. Então, é muito importante que nesse momento, sobretudo de tantos desafios, a gente identifique, aí eu faço a palavra do Davi aqui, que me gerou essa necessidade de fazer essa colocação, quando ele diz assim, a gente precisa acreditar nos nossos jovens, mas, antes de tudo, Davi, Kennedy, todos aqui, é importante que o jovem acredite nele. Então, esse processo de fortalecimento, ele é um processo de autoconhecimento e que, dentro dessa construção da nossa formação, sobretudo do nosso público mais vulnerável, a gente sabe das fragilidades. E o Carlos, quando foi finalizar esse nosso painel aqui, ele disse, né, que nós deixássemos essa palavra de otimismo, sabendo de todas as fragilidades, de todas as dificuldades, mas é porque, sobretudo, a gente precisa reconhecer que precisamos cada vez mais fortalecer esse aspecto psicológico, né, para que ele tenha um novo despertar social, para que ele acredite em si e aí possa desenvolver realmente esses potenciais e construir o seu caminho. Porque dentro de tudo, a disciplina, né, que já é liberdade, a gente sabe disso, já falou o Renato Russo, ela é também um processo construído ao longo de uma consciência, e que muitas vezes só nesse aspecto mesmo emocional, do autoconhecimento, desse fortalecimento, a gente consegue pontuar. Então, a gente sabe que podemos fazer um trabalho desenvolvendo o que é necessário, podemos fazer um trabalho trazendo parcerias, mas que se esse jovem não tiver também esse fortalecimento, que muitas vezes é fragilizado, né, a vida desse jovem, a construção emocional desse jovem é consequência de uma fragilidade, de um processo de vida.
Então, não dá para você desconstruir algo com uma proposta de inserção, uma proposta de oportunidade, se ele não acreditar em si. Então, o convite aqui à Rede Cuca, à nossa Secretaria da Juventude, ao município de Uruoca, todos aqui presentes nesse momento, é que tenhamos cada vez mais consciência, porque sabemos que o mal do século vai ser realmente a doença da alma, serão essas fragilidades decorrentes dessa ausência de força interna. Então, vamos fazer o nosso trabalho, desenvolver as nossas políticas públicas, mas considerando sempre esse aspecto do fortalecimento emocional, sobretudo dos nossos jovens. Perfeito. Não poderia encerrar melhor esse painel. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado, Davi, Kennedy. E aí, o que você achou do que viu até aqui? Muita novidade, muita transformação, né? Mas não se preocupa, porque tudo muda o tempo todo e é essa mudança que nos dá combustível para seguir e superar os desafios. Se você quer ir além, preste atenção nas oportunidades que ainda vão rolar. Cursos de formação, network qualificado, com a possibilidade de fazer parte da ABCO, mentoria e estágio remunerado. O seminário Jovem Consultor é realizado pela XP Consultoria com patrocínio do Governo do Estado do Ceará. Agradecimento à Associação Brasileira de Consultores, a ABCO, à Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Juventude, a todos os colaboradores que fizeram parte deste evento e, claro, a todos os nossos parceiros. Chegamos ao fim desta etapa, tá? Mas a jornada está só começando. Vamos juntos!